Gente, então vamos lá. Essa é a live 1, né, do ESC.comunica, do ESC Comunica. Projeto muito legal, muito bacana aí do Coletivo Centopeia. E essa escola, ela tem algumas trilhas do conhecimento. Uma delas é essa, a ESC Comunica, que é uma trilha de comunicação. Então a gente vai falar de diversos assuntos sobre comunicação. E a gente começou aí, né, eu e a Ferdi, estamos iniciando essa jornada, então a gente está começando aqui com essas lives já. A gente começou o Instagram na sexta-feira, a gente começou a divulgar isso na segunda, e hoje, terça, a gente já está aí moendo, já está fazendo live, a gente vai ter 3 lives essa semana, então a gente vai convidar vocês aí para essas lives, tá? Tentando arrumar minha câmera aqui, quem sabe faz ao vivo. E aí, essa primeira live de hoje, a gente vai falar sobre estar perdido, né? Isso é muito legal, assim, estar perdido não é legal, mas o assunto é um tema muito bacana. Para quem não me conhece, eu sou o Flávio Del Lima, o Flavão. Sou designer gráfico, já formado aí desde 2008, então tem, sei lá quantos anos de mercado. Vamos fazer 13, né, de formado. Trabalho com design, assim, trabalho com coisas em volta do design, em torno do design desde 2004. É claro que não sabia o que era design em 2004, mas já fazia uns sitezinhos. E eu tenho trabalhado com design desde então. Também sou professor, né? Então eu sou professor acadêmico, dou aula em graduação, dou aula em pós-graduação. E é uma honra grande, enorme estar com vocês aqui, estar com a Ferdi também, essa magnífica. Pois é, não, então, acho que o Flávio fez uma excelente apresentação aí. Eu acho que até falta, eu acho que já falou tudo, não precisa nem ficar repetindo, né? Mas para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou fundadora aqui do Coletivo Centopeia, junto com mais alguns malucos da economia criativa, e a ESC é um projeto que a gente tem muito orgulho, né? Na verdade, o Centopeia trabalha com capacitação e com esse fomento, a troca de conhecimento, a troca de ideias há muito tempo, né? Eu acho que o primeiro curso que a gente trouxe para o Centopeia foi em 2012, já tem um tempinho. E mesmo antes disso, a gente já realizava o Trocando Ideia, que é um evento que a gente sempre colocou a galera para conversar junto, enfim, né? Ano passado, a gente já vinha com uma ideia de trabalhar a escola criativa no meio digital há um tempo, e aí ano passado a gente deu uma mexida aí, claro que a pandemia mudou muita coisa, né? E todo mundo já foi para o online naturalmente, assim, forçadamente, né? Nem tão naturalmente assim, mas já era um caminho que estava rolando. E aí a gente inaugurou a primeira trilha da ESC, que foi a trilha de produção. Então a Sabrina vem gerando conteúdo super legal sobre produção, de eventos, de projetos, de vida, enfim. O Flávio já vem conversando com a gente há um tempo, já desde o ano passado, né, Flávio? Querendo dar uma mexida no doce aí. E aí a gente falou, então vamos aproveitar esse começo de ano e vamos começar a gerar uns conteúdos, né? E aí a gente resolveu montar a ESC.comunica. E aí hoje, né, a gente tava pensando, cara, o que a gente mais ouve quando as pessoas conversam com a gente e tudo mais? É a galera, assim, e como a gente já se sentiu quando a gente era estudante também, né? Eu acho que esse foi o rolê. Falou assim, Fernanda, eu tô meio perdida, não sei como é que eu começo, como é que eu faço para ter meu primeiro cliente, não tô achando que meu trabalho tá muito bom. E aí, como é que eu faço? A gente falou, vamos então bater esse papo sobre isso, né não? É isso aí, assim, o que eu vejo é que muita gente está perdido, né? Muita gente está perdida aí, sem saber o que fazer, sem saber para onde vai, isso. E principalmente agora nesse momento de pandemia, mas antes disso mesmo, quando eu comecei a dar aula há bastante tempo atrás, e eu já via isso por parte dos alunos, assim, sabe? Eles não sabiam o que fazer, nem mesmo durante a faculdade, nem mesmo após a faculdade, ou até mesmo a galera que é autodidata, assim, o pessoal geralmente fica um pouco perdido. Cara, o que eu faço? Para onde eu vou? Qual rumo eu devo seguir na minha carreira? Até porque o momento que a gente vive, assim, o mundo de hoje é um mundo muito complexo, né? É um mundo muito volátil, é um mundo que é muito rápido, muito saturado de informações. Então, assim, a gente é muito acostumado a ver a grama do jardim dos outros, assim, a grama verdinha e tal, e a gente sempre acha que a nossa grama é uma grama que não existe, né? Tá uma grama seca ali. Então a gente vê, assim, cada vez mais você vê pessoas de sucesso na internet, você vê seus colegas de sala, às vezes colegas de sala de aula, então colegas do design aí, colegas da comunicação,
que vão fazendo freela, vão fazendo trampos, e você vai ver os caras melhorando, e às vezes você começa a se comparar demais, né? Então, assim, essa insegurança, ela é uma coisa muito normal, muito natural. Acho que faz parte da formação das pessoas, assim. Mas eu vejo que hoje em dia a sociedade, ela impõe uma insegurança maior, né? Não só esse momento que a gente vive agora, mas o momento anterior tem muito disso, assim, de fazer as pessoas, tipo, terem medo do que vem pela frente, né? Então, a gente que está em sala de aula, a gente que trabalha aí no mercado, a gente que vivenciou o mercado também, a gente sente muito isso, né, Ferdi? A gente vive isso no dia a dia com as pessoas, assim, que nos questionam muito sobre isso, com os alunos, alunas, com as pessoas que estão começando na profissão, com os nossos mentorados, por exemplo. E a gente já viveu isso lá atrás, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente falar também, né? Assim, para a gente identificar tudo já, eu acho que é importante a gente falar que, cara, eu acho que estar perdido é um tanto quanto natural, assim, para você se encontrar, você tem que entender que você está perdido, né? Eu acho que, primeiro, assumir esse estado de não sei o que fazer é muito legal, apesar de parecer meio assustador, porque eu penso que quando a gente está meio perdido, a gente tem a oportunidade de fazer um pouco de tudo. Assim, eu acho essa parte boa, sabe? Tipo assim, ai, cara, e agora? Não sei que área do design que eu vou atuar exatamente, eu não sei se eu quero mexer com design, com direção de arte, se eu vou para uma agência, se eu faço isso. E aí o legal, quando a gente está nesse momento, é que a gente pode experimentar. Chega uma hora que a gente entra no mercado real, que a gente que a gente precisa pagar as contas real mesmo, enfim, que essas brincadeiras, elas começam a ser mais menor quantidade, né? Então, assim, eu penso que estar perdido pode ser um pouco agoniante e tudo mais, mas é o momento da gente experimentar algumas coisas, dar uma testada aí, errar é um troço que é bom pra caramba, né? É ruim, eu sei que é ruim, dá errado e tal, faz parte, mas quando a gente erra e a gente convive com esse erro e olha para ele com tranquilidade, a gente cresce legal, cresce mais que se tivesse dado tudo certinho de cara, né? E aí a gente tem que aproveitar essa oportunidade para testar e para criar o seu próprio plano, né? Porque eu acho que assim, que a gente tem aquele período de dar uma testada, tem aquele período de experimentação. A experimentação, inclusive, eu não queria perder nunca, assim. Eu acho que tanto eu como o Flávio somos professores, mas a gente atua diariamente no mercado até hoje, né? E eu penso que nenhum dos dois tem vontade de parar com isso. Eu acho que a academia, né, e o mercado juntos, eles se retroalimentam do jeito bem massa. E eu acho que o gás que eu tenho em sala de aula, ele vem muito da minha atuação no mercado, né? E a experimentação, para mim, até hoje, eu faço questão de experimentar. Senão eu sinto que o meu trabalho tá meio paradão ali, no tempo. E é massa você falar disso, né? Porque o que eu percebo, assim, é que essa questão da experimentação e essa coisa do estar perdido, que é o nosso tema que a gente fala hoje, tem muito a ver com esse projeto que a gente está fazendo, que é o ESC Comunica, né? @esc.comunica. E eu acho que ele fala muito sobre isso, né? Uma busca nossa por querer transformar algo, né? E querer traduzir algo para esse momento especial para as pessoas, assim, porque esse momento é um momento tenso e a gente está aí, né? Estudando muito, trabalhando muito, mas a gente recebe isso no dia a dia das pessoas. A gente pensa, cara, como que a gente pode ir além e como que a gente pode, de repente, movimentar, estudar um pouco mais, porque acredito muito que o ESC Comunica, essa escola criativa aí nessa parte do braço de comunicação, o intuito principal nosso é ajudar as pessoas, né, com um pouco de conhecimento, do conhecimento que a gente tem, mas mais que isso também, isso até nos exige, né, exige de nós mesmos que a gente estude mais, que a gente se movimente, que a gente se prepare também para o futuro, né? Então a gente faz isso no dia a dia com os nossos mentorados, alunos, com as consultorias que a gente dá, e a gente quer trazer isso para esse ambiente do virtual aqui também, né, Ferdi? Então acho que isso é importante a gente falar, essa experimentação, ela traz consigo esse momento que a gente vive, essa busca aí de trazer algo também para as pessoas que estão à nossa volta, para as pessoas que podem se beneficiar com a nossa história, né, com o nosso conhecimento de mercado, conhecimento de mundo, conhecimento de design. Não, com certeza, né? Montar a ESC, né?
É exatamente isso. Eu acho que ninguém dá aula para ficar rico, né? Assim, isso não é. Esse rolê de dar aula para ficar rico não existe, né? A gente dá aula porque a gente acha massa contribuir, trocar conhecimento, ver a galera, né? Ver a galera crescer. Eu acho bom demais quando eu pego uns meninos assim que não tem aqueles trabalhos assim que tá começando ainda e você vê os caras lá hoje em dia moendo no portfólio e tal, dá um orgulho. Choro na toda formatura, igual uma tiazona, fico lá chorando e tal. Então, eu acho assim que a motivação principal aqui é essa troca de conhecimento mesmo, tanto para o nosso crescimento pessoal, como para o crescimento da rede como um todo, né? E isso é foda. E sabe que você falou uma coisa aí sobre portfólio, eu acho legal falar assim sobre portfólio. Eu costumo, nas minhas aulas, sempre pedir os trabalhos dos alunos para eles não apresentarem em apresentação de slide, tem que apresentar no Behance. E é exatamente para dar a cara para bater, para colocar o trabalho para a galera ver. A galera de fora tem que ver isso, né? E aí, assim, é muito, muito legal, porque eu sempre falo assim, cara, daqui a 10 anos você tem que olhar para o seu primeiro trabalho, o trabalho que você fez hoje, você tem que ter um orgulho, claro, mas você tem que olhar e ver os defeitos e falar assim, caramba, olha o tanto que eu evoluí, sabe? Eu acho que a gente só evolui se a gente continuar trabalhando no dia a dia, né? E assim, eu queria começar falando aqui, Ferd, que eu acho que é legal, que eu acho que é importante, é assim, nós estamos falando assim de se sentir perdido, de estar perdido, né? E a gente já falou que é natural se sentir perdido, principalmente não só na questão da vida pessoal, mas também na coisa de trabalho em si, mas a gente já teve momentos de estarmos perdidos, né? Nós estarmos perdidos, assim. Você lembra algum momento, assim, que você fez uma coisa que você olha pra trás e fala assim, caraca, como que eu fiz isso, velho? Tem alguma história, assim? Porque, cara, eu tenho uma que é absurda, assim. Mas, cara, Goiânia, o centro de Goiânia tem 2 ruas, que são a Goiás e a Anhanguera, onde elas se cruzam ali. É como se fosse o epicentro de Goiânia, o centrão de Goiânia. Ele começou ali, né? A Praça Cívica e tal, quem é de Goiânia conhece. E essas 2 ruas, elas são 2 ruas que hoje elas têm comércio popular. Assim. Tem prédios lá que tem, de repente, salas comerciais, que tem advogados e, sei lá, outras funções ali que você pode, talvez, conseguir angariar um cliente. Mas, cara, a gente estava tão desesperado lá no meu primeiro escritório de design, em 2009, comecei de 2009, a gente estava tão desesperado que eu peguei uns cartões que a gente fez, que a gente imprimiu numa gráfica rápida, e eu saí entregando nessas ruas. Não para as pessoas, mas para a galera das lojas. Cara, eu vi casos assim da galera pegar o cartão, embolar e jogar no lixo, porque não fazia sentido mesmo você sair distribuindo o cartão. Ou, se você precisar de um serviço de design, estamos aqui. E aí, quer uma marca? Quer uma marca? Cara, assim, às vezes o cara lá do Xing Ling, lá, o cara que tem um negócio que vendia bolsa lá, você quer uma marca? Ele, marca, sabe? Tipo assim, o cara não sabe o que você tá falando, então assim, não faz sentido. Só que foi muito legal isso, porque foi uma experiência de quebrar a cara, assim, sabe? De, putz, deu errado, não é esse caminho. Então, de testar, assim. E é claro que a gente distribuiu muito cartão ali, não deu certo, obviamente, mas a gente começou a entender que, peraí, se esse caminho não deu certo, qual outro caminho que eu posso procurar, sabe? Mas a gente já fez coisa errada demais, assim, em termos de planejamento. Você tem alguma história, tipo essa, assim, que é meio bizarra, assim? Cara... Nossa, dessa história de distribuir cartão, acho que a gente nunca fez. Meu primeiro estúdio, a gente montou ainda na faculdade também, a gente era o Pepperoni Design. Era eu e mais 4 amigas, nós éramos 5 mulheres no Pepperoni. A gente não chegou a distribuir cartão ou partir, mesmo porque a gente também não tinha uma conta fixa. Talvez eu acho que a nossa diferença fosse essa. Vocês alugaram uma salinha de cara, não alugaram? Que é outra história bizarra. Porque assim, eu morava numa república, a gente tinha 3 quartos. Aí eu falei, cara, nós vamos começar no home office ali, né? Vamos pegar... Tinha um cara que morava com a gente despediu o cara lá da casa. Velho, o quarto do cara vai ser o nosso escritório. Aí o Augusto, que era meu sócio na época, me ligou no dia 1º, falou assim, cara, aluguei uma sala. Eu falei, você tá louco, velho? Como é que você alugou uma sala? Não tem dinheiro pra pagar. Como é que você fez o contrato? Não, foi no boca a boca com o cara. Eu falei, que loucura, velho. No boca a boca? Não sabia quem que era mais louco. Se era o cara que alugou a sala ou se era o Augusto que foi lá e assinou com o cara. Uhum. E aí a gente foi, cara, sem ter
Nossa, que loucura. Mas aí continua, porque eu acho que eu tinha... Não, então, na verdade, eu tô tentando lembrar se a gente já fez uma loucura dessa, assim, de sair louco atrás de portfólio, mas o que eu ia pontuar é que a nossa diferença é que a gente começou o Pepperoni na casa da Lídia, né, que era uma das sócias mesmo. Então, esse custo fixo de aluguel a gente nunca teve, né? Mas aí a gente tinha muito tempo livre, isso era interessante, né? O tempo livre, quando você monta um estúdio, e fala, nossa, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Aí a gente brincava de tudo. Nossa, vamos fazer uma produção fotográfica nossa, tipo assim. E aí a gente fazia, aí a gente criou histórias, que nós éramos as irmãs Pepperoni, que nós éramos mafianos. Eu lembro. Aí a gente produzia o nosso material e levou para o N, era um N de Brasília. Aí a gente mandou, deu os cartãozinhos do N, né? Deu uns divulgadinha lá. Isso era o tempo livre, mas é bom o tempo livre, né? Você chegar lá e falar assim, cara, o que você vai fazer hoje? E aí, experimentar, né? Experimentar. E é muito legal você falar disso, porque, assim, tem duas coisas muito legais na sua fala. A primeira é essa coisa de, a gente começou, assim, montou um escritório de design na faculdade. Hoje eu não vejo isso. Hoje eu não vejo a galera ter esse interesse por montar um escritório de design. E, ao mesmo tempo, como é importante você ter referências, né? Porque eu lembro que na faculdade eu via o Pepperoni, eu via o Bicicleta Sem Freio, eu via o Buraco de Bala lá de Brasília, eu olhava para esses caras e falava assim, cara, esses caras são muito doidos, os caras montaram um negócio no meio da faculdade, eu quero fazer isso também. E aí eu queria fazer isso, então eu queria montar meu escritório de design. Eu acho que essa coisa de você se inspirar com as histórias dos amigos e com o que os amigos estão fazendo na faculdade, ou até pessoas que você não conhece, isso é muito bacana, assim, isso é muito importante. Então você ter essas referências, você buscar esse tipo de encontro, né, buscar esse tipo de contato com essas pessoas, assim. E aí você falou também sobre usar o tempo livre para fazer algo positivo, né? Cara, a gente não tinha muito isso, a gente ficava fazendo portfólio e tal, a gente não fazia uma produção fotográfica, a gente vacilava nesse ponto, mas tinha um negócio que era o seguinte, a gente esperava dar 4 horas da tarde para jogar videogame, jogar FIFA, né? Pro Evolution, na verdade. Você é fã do FIFA, né? Fifinha. Mas a gente esperava 4 horas da tarde para jogar videogame. Cara, a gente não tinha cliente, não tinha nada, então a gente ficava de 8 da manhã até 4 da tarde sem fazer nada. E aí dava 4 horas, a gente jogava 3 partidinhas, que era melhor de 3, e parava. E aí um dia eu contei isso pra um amigo meu, ele falou assim, cara, mas por que vocês não jogavam o dia inteiro então? Eu falei, cara, porque a gente também não é vagabundo, né? A gente ficava o dia inteiro sem fazer nada, mas, pô, jogava videogame o dia inteiro. Não, ficava sentado esperando o telefone tocar, né? O cliente, ele vai chegar. Vai que tem um cliente ali daqueles que eu distribuí um cartão na rua lá, aleatoriamente. Aí vocês vão estar lá de chinelo jogando videogame? Hoje em dia eu acho que a galera quer isso, né? Ficar de chinelo jogando videogame. E é muito doido isso, né, cara? Porque, tipo assim, como a gente também erra nesse processo de não entender o que a gente quer, de fato, ser, onde a gente quer chegar. Por exemplo, quando eu comecei, cara, eu tinha uma coisa, tipo assim, eu era o cara que atendia. Aí a gente definiu lá que eu tinha que andar de roupa social. E eu ia com os caras no restaurante lá perto do estúdio nosso, e os caras tudo de roupa normal, assim, normal não, né, mas de camiseta tinha e tal, os caras cheios de tatuagem, de boa e tal, e eu de roupa social. Aí, você sempre foi o cara do negócio, né, Flávio? O cara de apertar a mão. O cara que leva as broncas, né, de fechar os trem errado e tal, mas faz parte. Mas eu sei que a gente ia no restaurante lá perto e a galera, a menina do restaurante do caixa achou que eu era pastor. E eu, bom, né? Então, tô passando uma imagem de alguém que socialmente é menos desconjunturado do que aqueles caras que estavam comigo, né? Mas, enfim, era muito doido isso, porque a gente definiu que eu tinha que ser o cara comercial, então eu tinha que me vestir daquele jeito. Eu acho que a vibe é outra, a vibe é tipo assim, cara... É óbvio que você tem que saber o momento de como se portar com cada lugar que você tá. Só que hoje, se você for um profissional bem planejado, assim, que sabe da sua carreira, que sabe se portar bem, que se comunica bem, que planejou bem a sua carreira, você consegue, tipo, trabalhar de madrugada, você consegue jogar videogame boa parte do seu tempo, você consegue dividir essas coisas, você consegue trabalhar de home office, você consegue trabalhar de qualquer lugar remotamente, trabalhar de chinelo. Então, a coisa da vestimenta, ela não exige, ou ela não vai te fazer um designer melhor, ou alguém que comercialmente sabe negociar, mas não é isso.
mas você tem todo um outro rolê de planejamento, de história, de experiência, que te faz você ter essa condição de negociar de qualquer forma, de não ter que ficar vestindo roupa social só pra, tipo, travestir alguém que você não é, entendeu? Eu acho que isso é importante, assim. Essa coisa, isso aí é tudo um pouco do reflexo da nossa insegurança mesmo, né? É igual quando eu comecei a dar aula em 2008, tem 13 anos que eu dou aula. Até hoje, mais ou menos, eu não vou com qualquer roupa da aula, olha que bobagem, né? Eu ponho, antes eu ia de camisa da aula, nossa. Eu ficava agoniada de eu chegar na sala e o povo falar, você tá nova no curso? Eu falo, não, vou dar aula aqui de vocês. E aí o povo fala assim, não, vamos tomar uma, não faz chamada hoje e tal. Eu falo, não, gente, vamos sentar aqui, vamos estudar, calma, pera, tal. E bobagem, né? Eu acho que reflete um pouco da insegurança quando a gente tá começando mesmo, né? Enfim. Mas isso é muito massa. No Pepperoni, felizmente, a gente... essa coisa do portfólio, ela foi se construindo de uma forma muito, muito orgânica, assim. A gente sabia, para captar um cliente, apresentar os trabalhos já feitos, enfim. Então, isso ajudou muito a gente ir ali cavando o nosso espacinho. E agora, sobre a referência, isso é muito importante. A primeira palestra que eu fui, quando eu entrei na faculdade, foi da Nitrocorps. Cara, que eram os caras aqui que montaram um estúdio que estava fazendo trabalho para o Brasil inteiro. E eu fiquei chocada. Falei, caraca, que massa! E aí você vê o tanto que realmente influencia, né? E a minha geração toda tinha muito vontade de ter o próprio estúdio, de ter o próprio, né, de construir carreira, um portfólio próprio, enfim, que é a sua geração praticamente, você foi meu calor, né? É a nossa. E assim, o que é doido você falar isso, né? Tipo, cara, a Nitrocorps, ela foi uma referência muito grande para todo mundo que é do design goianiense, e eu acho que isso influenciou muitos escritórios, muitos estúdios de design daquela época. Assim como se a gente olha para outros lugares, você vê que, tipo assim, em Brasília a gente tinha, sei lá, o Feijão Bola 8, que influenciou o Squaronai, que depois eram os meninos do Mopa, e influenciou todo o Grande Circular. Então, assim, você vai para Belo Horizonte hoje, tem o pessoal da Graphic Design lá, o Gustavo, a galera é influenciada por eles, pelos caras da Hard lá. Então, assim, o que eu percebo é que essa referência é muito importante, né? Isso que você falou, realmente. A gente vê a galera fazendo pra gente até querer fazer, a gente querer, sei lá, se movimentar porque a galera se movimenta. Então, acho que isso é legal, isso é importante, assim, né? E você falou dessa coisa de se investir, né? Uma vez eu fui dar aula numa faculdade, cara, uma faculdade que era muito escrota, assim. Eu até depois saí de lá por causa desses ambientes, de como é que rolava, assim, porque era um ambiente muito machista no intervalo lá na sala dos professores. E aí um cara um dia me chamou de Agostinho Carrara, por causa das roupas que eu usava, né? E o cara tinha um cabelinho partido no meio assim, e o cara chamou de Agostinho. Ô, Agostinho! Aí eu olhei pra ele, Agostinho Carrara. Eu fiquei calado no primeiro dia, eu falei, cara, nem conheço esse cara, bicho, por que esse cara tá me chamando assim? Aí eu fiquei puto, né? Falei assim, cara, esse cara vai ver uma hora. Aí eu cheguei no outro dia, a sala tava mais cheia, ele, Agostinho Carrara chegou. Eu falei, fala, Beisola! E o cara nunca mais falou comigo, cara, de Agostinho Carrara e tal. Aí eu senti que, assim, eu me impus ali, né, independente das minhas roupas e tal. Mas, enfim, você falando sobre a coisa, né, do Pepperoni, cara, como é que era, assim? Porque vocês eram 4 ou 5 meninas, né? Você 5, nós éramos... 5, né? Eu, cara, a Aninha, a Lídia, a Paola e a Dani. E aí eu era imagino... tipo praticamente as Spice Girls. Não, eu imagino como Girl Power, Girl Power. Girl Power. Não, então, Girl Power fudido, eu acho que isso é fudido, isso é massa. A gente precisa de mais referência feminina e precisa falar de referência feminina no design, né? Claro. Mas assim, como é que era, velho? Tipo, porque nosso ambiente aqui em Goiás já é machistão. E aí, como é que vocês lidavam com isso? Assim? Porque eu acho que era muito difícil, né? Realmente, assim, a gente já passou por algumas situações bem chatas, já. E eu falo que até hoje, viu? Assim, aqui no Coletivo Centopeia nós somos 4 gestoras hoje, né? E muita gente, quando a gente vai fazer consultoria de todo tipo, assim, enfim, fala que a gente precisa ainda de uma figura masculina para fechar alguns negócios e tal. Você tem uma noção que até hoje a gente sofre isso, você pira?
A gente acha que o machismo é coisa do século passado, não é nada. Tá aí fervendo. Mas no Pepperoni a gente já passou por algumas situações, sim, né? Enfim, a gente já captou cliente que, enfim, que queria trabalhar com a gente porque a gente era mulher e muitos que não confiavam no que a gente falava e fazia alguns questionamentos que eu tenho certeza que se fosse um cara falando ali, não falaria. Teve um cliente que falou na alta, assim, no meio de nós 5, a gente estava lá apresentando, tal, nossa, eu gosto demais de trabalhar com vocês, mulheres, tal, vocês são tão organizadas, tão executam tão bem. Lá na minha empresa eu tô trocando todo mundo por mulher, principalmente porque eu consigo pagar 3 vezes menos para todo mundo, na nossa cara. Aí eu falei, porra, você tá falando isso aqui, no meio da gente? Ele, não, gente, não fica ofendida, vocês precisam de dinheiro para quê? Para fazer a unha, para fazer né, assim. Então, assim, tá bom ganhar, assim, tipo assim, eu tô demitindo um cara, gente, eu falo na nossa cara. Aí, obviamente, a gente finalizou o trabalho, enfim, e tchau, né? Mas, assim, inúmeras cara, histórias. Sabe uma teoria que eu tenho, assim, eu tenho, na verdade, 2 teorias. Uma teoria que eu tenho é que, assim, os nãos que você dá, profissionalmente falando, principalmente na carreira de comunicação, na carreira criativa, esses nãos, eles são muito mais importantes do que os sims que você dá, sabe? Tipo, saber falar não para aquele cliente que não vale a pena, eu acho que isso é muito importante, assim, sabe? Por exemplo, você pensar em quais clientes valem a pena de fato para você, e eu tenho uma outra teoria que tá meio conectada a essa, que é o seguinte, você tem que analisar a sua cartela de clientes. Isso é uma coisa que é minha, não tô falando que é certo, que é errado, para mim funciona, então acho que isso é importante também. O que eu acho que funciona para mim pode não funcionar para você e vice-versa, né? Mas eu acho que você sempre tem que olhar para os seus clientes e tentar entender assim, cara, quem é meu pior cliente? E o seu pior cliente pode ser alguém que te paga pouco e ele te deixa fazer um trabalho fodido, só que ele te paga pouco. Ou o seu pior cliente pode ser alguém que, às vezes, é um cliente que é chato, é um cliente que é insuportável, como esse caso aí que você citou. Que então, paga bem, mas, né? Às vezes paga bem, mas preço, né? Outro, né? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que ter em mente é, assim, você pensar sempre no seu pior cliente e eliminar ele, sabe? E buscar um outro cliente maior. Então, achou um cliente maior, elimina o pior que você tem, sabe? É uma estratégia boa. Ou muda de status, fala assim, cara, então se você quiser trabalhar comigo é tanto. Então, acho que isso é legal, assim, sabe? Já que você é chato, paga mais. Pra eu te aguentar. Cara, e nessas histórias aí, cara, já passei por tanta coisa, cara. Uma vez eu fui atender um cara que ele era diretor de uma escola. E aí o cara era diretor de uma escola, marcou uma reunião comigo 11h30. E eu já fiquei assim, cara, 11h30, a molecada deve estar saindo da escola, imagina o caos que vai ser lá na escola, eu estar na reunião. Era para falar de uma identidade visual dele. E aí, assim, fui lá pra reunião com o cara me deixou, como é que é? Foi 15 minutos esperando. Aí eu fui falar com a secretária dele e falei, tô esperando tem 15 minutos. Eu vou embora. Aí eu fiquei olhando o relógio e falei assim, eu vou esperar só mais 5 minutos. E aí passou os 5, eu falei, cara, vou esperar só mais 5. Aí já deu 25, né? Aí ele me chamou. Aí eu fui pra sala desse cara, comecei a conversar com ele. E aí, de repente, ele saiu. Ele saiu de novo, falou, vou ali e já volto. E eu já fiquei pé da vida de novo. E aí eu fiquei pensando, cara, não é possível que esse cara vai demorar. E aí eu fui marcando 5. Aí eu falei, se der 10, eu vou levantar daqui e vou embora. Aí deu 10, eu falei, se der 15, eu vou levantar daqui e vou embora. Mais 5. Precisando de fechar, né? Precisando de dinheiro e tal. Eu falei, se der 20, eu vou embora daqui. Se der 25, eu vou embora daqui. Aí deu os 30, eu falei, eu vou embora daqui. Não vou ficar mais, não. Juro pra vocês, eu saí lá de fora e o cara simplesmente estava trocando o pneu do carro do pai de um aluno dele, que o pneu do cara furou na frente da escola e foi lá ajudar e me deixou lá esperando, cara. E aí ele poderia ter falado assim, bicho, eu tô indo lá trocar um pneu, porque esse cliente é muito importante. Você se importa a gente chamar? É tudo uma questão de diálogo, né? Ou então falar pro cara, bicho, eu não vou trocar o pneu porque eu tô com o designer ali que vai fazer o redesign da minha identidade visual, que vai angariar muito mais clientes incríveis e galácticos, e você pode trocar o pneu com outra pessoa. Chamar um segurinho aí, né? Cara, ou então me chamar pra trocar o pneu junto com ele e falar assim, cara, vamos trocar o pneu junto aqui? Vamos trocar essa ideia aqui. Vamos trocar essa ideia, você vai fazendo o briefing? Essa aqui é a essência da minha marca, eu coloco a mão no negócio, eu ajudo os clientes.
Cara, eu fiquei muito pé da vida, a gente precisava da grana, era um dos projetos que ele tava conseguindo cobrar mais aquela altura do campeonato, e eu falei pro cara, vamos cancelar o contrato e eu vou te devolver o seu dinheiro hoje, eu não aceito isso, cara, desrespeito, assim. É claro que a gente tem que avaliar tudo, mas eu acho que, assim, uma das coisas que tem muito a ver com você ter mais segurança com o trabalho seu na área criativa, na área da comunicação, passa muito por você se respeitar e você conseguir passar esse respeito também para os seus clientes, sabe? Você conseguir se enxergar como profissional também. Então, acho que isso também tem uma realidade nisso, né? Sim, total. Chega uma hora que a gente não precisa simplesmente, né? E não é uma questão de ser grosseiro, de nada. É uma questão de posicionamento, né? É uma questão de posicionamento. Mas claro que a gente entende, né? Assim, que quando a gente está começando, voltando aí para os começos da vida, né? E nem sempre só no começo, não, né? Mas tem hora que a gente não consegue. A gente precisa muito da grana. Igual você falou, vocês estavam precisando da grana. De repente você tá velho, faliu ali um negócio, precisa pagar uma conta alta, você acaba, né, fazendo concessões, porque precisa, logicamente, mas é sempre bom a gente ter em mente para onde a gente está caminhando, né? Quais concessões você está abrindo, por quê e até qual o tempo que você vai, né, se permitir nesse estado, enfim. Porque eu acho que aí a gente volta no que você falou lá no comecinho, que eu acho muito importante. A gente tem que ter um plano mesmo, sabe? Não tem como a gente... É legal estar perdido, a gente experimenta, às vezes a gente não sabe o que a gente quer, então a experimentação é fantástica. Mas ter um plano, né, de ação é importante para que a gente saia de onde a gente está, porque às vezes a gente parece que a gente está estagnado, né? Até porque quando a gente tem um planejamento, mesmo quando a gente volta a se sentir perdido, ou alguma coisa dá errado, que é normal na vida do empreendedor, enfim, você fala, cara, eu achei que eu ia sair dessa mais rápido, mas é bom que você olhe o plano, recalcula alguns passos, retraça a rota do GPS, enfim, mas segue, né? Porque quando a gente está em movimento, essa é uma teoria muito nossa aqui de Centopé, eu acho que você concorda. Quando a gente está em movimento, é mais fácil a gente dar uma recalculada na rota do que simplesmente você tá parado, estagnado e começar. Porque quando você para total e para tudo, para você voltar, cara, dá um trabalho. É igual a academia, idêntico. Você para de ir na academia, eu acho que você dá um mundo para não voltar para aquilo ali. E você precisa e tal, e eu acho que com a nossa vida profissional acontece um pouco assim mesmo. Ainda mais a gente que trabalha com criatividade, sabe? Com a área criativa. Eu parei de ir na academia quando eu tinha 14 anos. Fui uma vez e nunca mais voltei. Fui credo. Não gosto disso, não. Não, hein? Agora é só personal. Cara, então, isso é muito legal, né? Assim, tipo, parece até citação daquelas blogueiras, assim, aquela citação clássica do tomando um cafezinho aí, né, Ferd? Aquela citação clássica de blogueira, que é colocar uma cena lá da Alice do País das Maravilhas, que ela chega assim e ela pergunta assim, pra onde eu vou? Aí eu acho que o gato fala, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho vai servir, né? Então eu acho que isso é importante, né? Do que a gente tá falando, assim, como é que você pode se sentir menos inseguro na carreira e na profissão, quem vai seguir uma área criativa, quem vai trabalhar aí na área de comunicação, como designer, como publicitário, sei lá, quem vai trabalhar com identidade visual. Cara, o mais importante para você ter segurança é você traçar esse plano, como a Ferd falou. Cara, não é esse negócio de você colocar o avião no ar e aprender a pilotar. Isso também às vezes funciona, né? Só que é muito mais importante você fazer o teste ali, você aprender e planejar e entender assim, cara, onde que eu quero chegar e beleza. E aí nesse meio tempo, às vezes vai aparecer uma pandemia. Peraí, vou ter que dar um passo para trás em alguns aspectos, mas peraí, eu queria fazer isso, eu vou parar? Cara, às vezes você tem que parar para você ganhar seu tempo, cada um tem as suas individualidades. Mas é importante você entender que, assim, você precisa seguir o seu plano, né? Se você planejou lá atrás alguma coisa, você tem que planejar isso bem planejado. O problema, às vezes, é você não saber como se planejar. Aí você já vai ter que buscar isso de alguma outra forma, né, Ferd? Assim, eu acho que a gente não nasce pronto, né? Se você olhar para você lá atrás, quando você começou, a experiência que você tem hoje, ela é infinitamente superior, né? Eu acho que isso é natural e isso é bom, né? Eu acho que a gente não nasce pronto e eu acho que eu não me considero pronta jamais, assim, tipo, eu acho que
que a gente nem deveria se considerar, tipo, não, agora eu tô pronta, agora eu sou a fera, né? Eu acho que essa busca pela melhoria, eu acho que é sempre constante. A própria Paula Scher fala isso lá no seriado da Netflix, que todo mundo deve ter visto, né? Que ela fala assim, cara, ela termina um trabalho e fala, não, esse ainda não é meu melhor trabalho, eu vou em busca do meu... Cara, e ela é Paula Scher, então assim, nossa, meu bem, vamos segurar aí. Então ninguém nasce pronto mesmo, mas a gente precisa construir esse caminho pra gente ir melhorando, né? E testando, enfim. É aquela... Da mesma forma, Ferdi, esse não é o meu melhor trabalho e esse não é o meu pior trabalho, cara. Porque também. Eu vejo isso demais também, assim, quando você está começando no design, na comunicação, trabalho com identidade visual, às vezes você olha e fala, putz, velho, esse trabalho tá péssimo. Cara, você não pode achar o seu trabalho péssimo. É claro que você tem que apresentar algo que você acha que tá bom, mas o próximo você tem que achar melhor do que esse. Então, assim, o seu trabalho de agora, você também não tem que ficar achando que é o pior trabalho que você fez. Não, cara. É claro que o objetivo é você evoluir, mas você tem que gostar. Se você não curtir o seu trampo, ninguém vai curtir. Então, acho que o primeiro processo é esse também, você entender que o seu trabalho de agora não é o melhor trabalho, mas também não é o pior. Entende? Eu acho que isso é muito bom. Isso é muito bom. Às vezes a gente se compara demais, né? E fala assim, cara, eu vou... um dia eu vou ser muito foda, igual fulano e tal. E aí você tem seu portfólio ali na mão e você morre com ele na praia. Porque você tá esperando aquela chance de um dia ser muito foda e nananã. E, cara, às vezes, quando a gente faz a maioria das vezes, né? Quando a gente aplica a metodologia ali direitinho, faz um feijão com arroz, você vai resolver o problema do seu cliente, independente se é aquele trampo que todo mundo deu like e tudo mais, cara, resolveu o problema do seu cliente, bicho, já fica orgulhoso, sabe? Mete um orgulho no peito aí, porque a gente tá aqui para resolver o nosso problema, o problema do cliente, não é o nosso problema com outros designers do mundo, porque tem muita gente que faz design para designer, né? Eu discordo profundamente desse rolê aí, de fazer design para designer, né? A galera ama um confete e tudo mais, e às vezes só com trabalho no cliente para ficar coolzeira lá, legalzão, que o público não compra, né? O cliente não entende, fica naquele retrabalho imenso, porque você tá forçando um rolê ali que não é para ser, em busca daquele trabalho hypado ali, né? Difícil também. Cara, assim, não existe também, eu acho que é importante falar que não existe uma fórmula pronta, né? Então, assim, é igual, às vezes eu vejo algumas pessoas, alguns alunos, uma galera vem me perguntar, cara, o que é melhor, eu ter volume ou eu ter poucos clientes e tal? Cara, não sei, depende do seu objetivo, depende do seu modelo de negócio, porque tem muita gente que faz 10 projetos por mês e tem gente que prefere fazer um projeto a cada 2 meses. Qual é melhor? Não sei, isso depende do seu modelo de negócio. A gente não pode trabalhar com uma fórmula pronta aqui. Às vezes, você consegue trabalhar um projeto em 2 meses, um só projeto, você consegue talvez se dedicar mais, mas às vezes também você se perde. Então, isso vai muito das individualidades e dos seus objetivos. É claro que, conforme você vai evoluindo em termos de carreira, assim, em termos de experiência, expertise, você vai ter mais tempo para você se dedicar aos projetos, você vai ter se dedicado aos projetos há mais tempo, então você vai conseguir chegar em soluções mais rápidas. Isso é sempre importante. Óbvio que se você tiver mais tempo para trabalhar nos projetos, melhor, mas não existe fórmula pronta. Às vezes você é o cara que vai querer trabalhar para 10 projetos durante 1 ou 2 meses. Às vezes você é o cara que vai querer fazer um projeto a cada 6 meses. Qual tá certo, qual tá errado? Nenhum tá certo, nenhum tá errado. Cada um tem um caminho e isso depende do seu objetivo, depende do seu plano, depende da forma como você planejou. Legal. Exatamente isso. Eu acho que esse negócio de estar certo, estar errado, é muito legal, né? Porque a gente vive falando, a gente vive querendo fórmulas prontas mesmo. Me conta aí o que eu faço para eu virar um fodão, fodão e tudo mais, né? E às vezes a gente também senta e espera a oportunidade perfeita. Esse eu acho que é um erro
que você citou aí no começo da sua história, se bem que vocês nem sentaram, vocês saíram entregando cartão de visita, vocês tentaram movimentar o rolê, né? Mas eu também, no início do Pepperoni, a gente também ficou muito tempo sentado, esperando e tudo mais. Mas o que eu percebo hoje, assim, entre a galera, a meninada aí, a galera que tá entrando, que tá começando a trabalhar e tudo mais, é que às vezes a gente espera muito a oportunidade perfeita pra fazer um trampo foda, e esse vai ser o trampo que vai te agariar, sei lá, você vai colocar no seu portfólio para conseguir um trabalho, numa grande agência, vai mudar para São Paulo, vai mudar para Nova York, sei lá, né? E a gente, às vezes, não percebe oportunidades menores na nossa vida que fazem a gente chegar, a gente tá preparado para esse trampo mais foda que vai aparecer, né? Porque é o seguinte, não tem como a gente ser um bom designer sem antes ser um designer meio ruim mesmo, assim, tentando, né? Você precisa ser um designer, mesmo que às vezes você erra aqui, acerta ali e tal, até você ficar, né, confiante, entender os processos, né, chegar em soluções mais apropriadas, enfim. Mas não adianta também você esperar o projeto perfeito para você se dedicar a ele. Eu gosto muito quando o Renatinho do Bicicleta Sem Freio vai dar palestra e tudo mais, que ele fala assim, cara, às vezes a gente chegava um trampo lá que era de graça pra gente, e aí, o que normalmente a gente faria, né? Esse trabalho aqui pra minha tia, eu vou fazer rapidão, tal, ela nem tá me pagando, né? E tal. Já descarta e coloca ele naquele bando de trabalho que você não vai nem dizer que foi você que fez. Aí o Renatinho fala assim, cara, já que eu vou fazer um trem de graça, pelo menos eu vou fazer um trem muito foda, porque pelo menos esse trem eu vou divulgar na internet que eu fiz, né? Ele fala desse jeito, é engraçado demais, né, Renatinho? E eu acho isso assim, claro que eu não tô falando aqui também para todo mundo sair fazendo trabalho de graça, nem é isso. Mas é porque a gente tem que cavar nossas oportunidades mesmo, sabe? Porque lá na frente, se aparecer um cara com um projeto massa para você e fala assim, deixa eu ver o que você já fez para ver se você dá conta de fazer isso, você mesmo vai escorregar. Por quê? Porque você ficou o tempo inteiro esperando aquela oportunidade e não se movimentou, você não vai ter segurança, você não vai conseguir fechar, você não vai saber cobrar, você não vai saber, né, tudo que você precisava saber e você não vai ter ganhado perna de errar e de começar, enfim. Então, é legal a gente pensar nessas oportunidades aí que aparecem pra gente, né? Mais uma vez, não é para sair também fazendo trabalho de graça, mas, poxa, se há uma oportunidade legal que envolve um orçamento um pouco menor, né? Por que trabalhar com menos garra ali, sendo que eu posso pegar aquilo ali e fazer daquele um trampolim para eu pegar um negócio melhor, enfim. Então, mais uma vez, a gente volta naquele planejamento, né? Que você falou, que tipo de cliente eu quero? Eu quero chegar a atender esse tipo de cliente. Desenha, escreve, né? Quando a gente mentaliza, assim, o universo ajuda, a gente olha para um cara que não tem nada a ver com aquilo que você escreveu, você já sabe de cara que você não quer atender ele, né? Enfim, e aí mira nisso, né? Começa a traçar seu plano para dizer assim, não, eu preciso então de trampo desse jeito aqui, para quando esse cara aparecer na minha frente, eu conseguir ter segurança para negociar, né? Para ele fechar o trampo comigo, para eu conseguir, inclusive, ter segurança para propor soluções, para eu não chegar lá na frente e falar, caraca, eu vou ter que chamar um colega meu lá da faculdade para me ajudar aqui. Não que isso seja um problema, eu amo trabalhar em equipe, mas às vezes você se sente tão inseguro que você começa a se apoiar em outras pessoas, enfim. E se apoiar em outras pessoas pode ser um plano também, hein, inclusive, né? Eu queria lembrar pra galera aí que a gente está nessa primeira live da semana, a gente vai ter uma live amanhã, uma live depois, né? Hoje é terça, então a gente vai ter uma live na quarta e uma na quinta, sempre às 23 horas, durando aí um pouco mais de 40 minutos no máximo. Já tá na hora de acabar, então, né? Já tá na hora de acabar aí, né, pra gente não se estender tanto. E eu queria só lembrar os temas das lives aí, de amanhã e depois, que você vai me ajudar a lembrar agora, que minha cabeça é pior que a sua. Mas a gente vai falar, acho que amanhã a gente vai falar quem disse que design não dá grana, né? Você eu acho que é assim. Ou como empresário, ou como funcionário. Então a gente vai falar sobre isso amanhã às 23 horas, galera. Vocês podem voltar aqui. E depois de amanhã a gente vai falar sobre
Como conquistar seu primeiro cliente, que tem muito a ver com esse tema de hoje, né? Boa. E aí, assim, só para a gente encerrar, então, se você pudesse dar dicas para quem está começando no design, na comunicação, trabalho de identidade visual, designer de marcas, para essa pessoa que está começando, o que você diria, assim, tipo, para ela se sentir menos perdida, para a gente fechar com tudo isso que a gente falou aqui? Você falou muito do plano, né? Eu volto no que eu estava falando anteriormente do plano, né? Eu acho que, você tem que ter um plano, mas mais do que isso, você tem que dar logo o primeiro passo desse plano. Assim, mais do que... Porque só ter o plano também, pôr ele na moldura ali e ficar lá sonhando com ele também é um outro erro que a gente comete muito, né? Nós sonhadores ficamos jogando videogame sonhando lá o dia inteiro, né? Mas eu acho que a gente tem que ter o plano e tem que movimentar, mexer o doce mesmo, como a gente brinca, né, nas aulas. Tem que mexer o doce, né? Sem a gente começar a testar, né? Eu acho que a gente não chega em lugar nenhum. Assim, eu acho que o primeiro passo é anota aí, onde você quer chegar? E anota aí, o que você vai fazer amanhã? Esse é difícil, né? Mas é bom. O que você vai fazer amanhã, então? Vou prestar atenção na aula. Pode ser, presta atenção. Às vezes você tá lá dormindo, né? EAD, aquele trem e tal. Presta atenção na aula. Pensa numa coisa mais, sei lá, vou fazer a minha primeira ilustração. Faça a sua primeira ilustração. Eu vou criar a minha marca, já que eu não tenho cliente nenhum e eu tô louco para trabalhar com identidade visual, enfim. Começa a trabalhar na sua marca, né? Ou leva essa marca para você fazer num projeto dentro da faculdade, pode ser um plano bom, enfim. Mas minha dica é, tenta desenhar aí onde você quer chegar e escreve aí no seu papelzinho, no seu post-it, cola aí no seu monitor. O que você vai fazer amanhã? Amanhã é que dia? 24. Massa, putz, velho, acho que é essencial. E você, Flávio, qual que é a sua dica? Me conta. Então, na verdade, eu concordo muito com o que você falou, e assim, só para complementar um pouco, eu acho que é importante você entender que é normal estar perdido, tá? Se você se sente perdido agora na sua carreira como designer, como publicitário, como criativo, como um todo, assim, da área da comunicação, você está um pouco perdido, primeiro que é normal você estar perdido. E o segundo é isso que foi falado, de você traçar um plano. É muito importante você traçar um plano. Você saber aonde você está e aonde você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, cara, qualquer caminho vai servir, qualquer lugar vai valer a pena. E aí, entendeu isso, você tem que entender que você não vai chegar lá tão rápido. Isso é importante. Cara, você pode cortar caminho. Por exemplo, se você estudar com as pessoas certas, se você pesquisar os assuntos certos, se interessar por leituras corretas, tem que fazer um curso, faz o curso certo que vai servir para sua carreira, para você fazer essa decolagem na carreira, você pode talvez encurtar essa sua curva de aprendizado, fazer ela ficar um pouco mais rápida. Mas entenda que é um processo que não vai ser tão rápido, vai ser um processo moroso. Você vai tentar acelerar ele ao máximo, óbvio. E mais importante que tudo isso é curtir essa jornada desse processo, desse plano, cara. Curtir o dia a dia, você festejar as suas grandes conquistas, mesmo que sejam as pequenas conquistas, que elas para vocês não sejam gigantescas, tipo, fechei meu primeiro cliente, cara, não interessa se foi por micharia, se foi por pouco, cara, você fechou um primeiro cliente, comemora, velho, você tem que comemorar essas pequenas lutas que você teve, essas pequenas conquistas como grandes conquistas. Então, curtir essa jornada é importante. E eu acho que essencial é saber que, tipo assim, cara, conhecimento é tudo. Você precisa de conhecimento, você precisa de conversar com quem já passou por esse processo no mercado, buscar contato com pessoas que já têm experiência, buscar contato com pessoas que já passaram por isso para você entender o caminho mais curto, sabe? E o caminho mais curto não é fazendo o que é errado, é fazendo o que é certo, só que com mais inteligência. Então, acho que isso é uma forma interessante de a gente fechar esse raciocínio aqui dessa fala de hoje, assim. E não ficar parado, né? Não fica parado. Ficar parado é derrota. E hoje a gente falou um pouco sobre insegurança, né? Sobre você estar inseguro aí na carreira criativa. E amanhã nós vamos falar sobre a questão de grana. Se design dá grana, sim ou não. E a gente sabe que dá dinheiro. Você é milionário, você é ultra rico, talvez, é mais raro, mas só que você vai poder comprar suas coisas. Então, acho que é muito interessante a gente
esse papo de amanhã ele vai ter um viés de continuidade desse assunto que a gente teve aqui hoje, né? Eu acho que os três, eles são meio casadinhos, assim, né? Que a gente vai acabar na quinta-feira falando de primeiro cliente, a gente tá falando de primeiros passos, não sei para onde eu vou, será que esse trem dá dinheiro mesmo ou não dá, né? Que é algo que a gente ouve demais, né? E vamos começar a captar cliente, né? Então, como fazer isso? Então, a gente fez esse triozinho de conteúdos aí. Para começar, só para aquecer o canal, né, Flávio? A gente começou aí. Eu acho que é legal a gente... se vocês querem saber alguns temas específicos, já manda lá no direct e tudo mais, lá no @esc.comunica, né? Que aí a gente até consegue fazer, trabalhar com esses temas de maneira até mais, né, mais interessante até para vocês mesmo, né? Claro que a gente não escolheu isso aleatoriamente, a gente deu uma pesquisadinha aí, né? Mas eu acho que fica legal se vocês também contarem pra gente o que vocês estão achando, assuntos legais, enfim, né? Massa, né, Flávio? Vamos mexer o doce, né? Bora mexer o doce. Essa foi a primeira colherzinha de pau ali mexendo o doce e vamos continuar. Legal. Gente, é isso. Obrigada a todo mundo que veio aí nessa virada do dia 23 para o dia 24 assistir a gente, né? Acabou de dar meia-noite. Tamo junto. Todo mundo sabe que eu e o Flávio somos super acessíveis aí. Manda mensagem, fala com a gente que a gente vai conversando junto. Eu acho que o mais legal é deixar essa rede bem aberta para todo mundo participar, colaborar, e aí eu acho que desse jeito, né, a gente cresce todo mundo junto, não é não? É isso aí. Como diria o filósofo Zeca Pagodinho, camarão que dorme, a onda leva, né? Então vamos lá, acorda aí, camarão. Até amanhã, galera. Foi massa. Falou, boa noite. Bye, bye. Até mais.